Em nome da Câmara Municipal de Santo André, boa noite. É com muita satisfação que esta casa recebe a todos para participarem da sessão solene de outorga do título de cidadão honorário do município de Santo André ao excelentíssimo senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia, em cumprimento ao decreto legislativo número 3 de 2025. E lembramos a todos que este evento também está sendo transmitido ao vivo pelo canal TV Câmara Santo André no YouTube. Estando à mesa o excelentíssimo senhor Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Santo André, daremos continuidade à composição da mesa de trabalhos desta noite. Convidamos primeiramente o excelentíssimo senhor Michel Temer, 37º presidente da República Federativa do Brasil e homenageado desta noite. Gostaríamos também de convidar a composição da mesa nesta noite o senhor Taka Yamauchi, presidente do município de Diadema. Gostaríamos também de convidar a composição da mesa nesta noite o senhor Wagner Grillo, presidente do Diretório Municipal do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Encerrado o protocolo preliminar, teremos agora a abertura oficial desta sessão solene. Boa noite aos senhores. Obrigado a todos os presentes, vereadora Ana Veterinária, vereador Edilson Santos, vereador Nino Brandão, vereador Bispo Célio, vereador Wagner, vereador Lago, William Lago, vereador Lucas Zacarias, vereador Bahia do Lava Rápido, vereador Daniel Buissa, vereador Zezão, vereador Marcos Pintiário, vereador Dandan, líder do governo, vereador Fábio Lopes e vereador Denis Gambá. Com a presença de todos os vereadores e com a presença do nosso sempre presidente Michel Temer, nosso presidente do Diretório Municipal Wagner Grillo e nosso prefeito de Diadema, declaramos agora, às 20h05, aberta a presente sessão solene, cedendo o título de cidadão andrense honorários ao nosso sempre presidente da República, presidente Michel Temer. Gostaríamos de convidar neste momento a entrar no plenário a Corporação Musical Lira de Santo André. Sob a regência do maestro Josias Ferreira da Silva, a Banda Lira, instituição centenária do município de Santo André, nesta noite fará a execução do hino nacional e do hino da cidade de Santo André. Solicitamos a todo o público presente para que se mantenham em posição de respeito durante a execução dos hinos.
Esta casa agradece ao maestro Josias Ferreira da Silva e a todos os integrantes da Corporação Musical Lira de Santo André pela belíssima participação nesta sessão solene. Este Legislativo também agradece a presença do excelentíssimo senhor Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana de São Paulo, o senhor Bruno Gabriel, coordenador regional do MDB Grande ABC e secretário de Planejamento e Gestão no município de Diadema, o senhor Diego Cabral, secretário de Tecnologia e Inovação do município de Santo André, o senhor Ricardo Ferrari, representando neste ato a excelentíssima senhora Carla Morando, deputada estadual, o capitão PM Alexandre, representando neste ato, o tenente-coronel PM Casado, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutor José Luiz Souza de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, o vereador Tunico Vieira, no município de São Bernardo do Campo, o senhor Chiquinho Dozaíra, secretário de Planejamento Urbano em Mauá, o senhor Emerson Ribeiro da Silva, superintendente da SAMA, Gestão de Saneamento Básico e Serviços Concedidos de Mauá, a senhora Carmen Domingues e o senhor Charles Antônio, vereadores do município de Arco-Íris, o senhor Duílio Pisaneschi, ex-deputado federal, o senhor Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André entre os anos 2017 a 2024 e presidente desta casa no biênio 2005-2006, o senhor Ricardo Zóio, também ex-vereador desta casa, a doutora Aline Romagnoli, presidente do MDB Mulher em Santo André e também diretora do PROCON na cidade, o senhor José Francisco Jacinto, o Icão, presidente do Diretório Municipal do MDB em Mauá, o senhor Edson Gladstone Miranda, presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Santo André, o senhor Jorge Chamas Neto, presidente das Indústrias Reunidas São Jorge, o senhor Wagner Damo, presidente do Grupo Lara, o senhor Fernando Martini, ex-presidente do Rotary Clube Santo André Norte, e também o senhor Sérgio Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, nas figuras de quem agradecemos a presença de todos aqui nesta noite. E dando continuidade a esta sessão solene, gostaríamos agora de ouvir o pronunciamento do orador oficial desta Casa de Leis, o vereador autor do projeto de decreto que deu origem a esta solenidade, presidente desta Casa, o excelentíssimo senhor Carlos Ferreira, a quem convidamos a se dirigir à tribuna. Quero cumprimentar com boa noite a todos os presentes. Cumprimento aqui o nosso presidente Michel Temer, cumprimento o nosso prefeito Taca de Diadema e também o nosso presidente municipal do MDB, o senhor Wagner Grillo. Temos também tantos amigos que estão aqui conosco hoje que nós queríamos conseguir falar o nome de todos, mas vou falar o nome de alguns. Não é? Está aqui o nosso sempre deputado Duílio Pisaneschi, amigo pessoal, que prestou um serviço grandioso a Santo André no momento em que foi deputado federal por essa cidade. Obrigado pela presença. Obrigado também pela presença do nosso sempre prefeito Orlando Morando, também prefeito da nossa cidade vizinha, de São Bernardo do Campo, que hoje atualmente é secretário da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Nós nos sentimos lisonjeados com a sua presença. E também está aqui o nosso grande doutor Larlon, e todos os nossos empresários presentes, Wagner, nosso Chiquinho Zaira de Mauá, e todos vocês, é uma grande alegria recebê-los aqui hoje. E todos os nossos vereadores de Santo André, que a maioria virá agora, nosso presidente, para o MDB, se Deus quiser. Não é? Nós estamos acreditando nisso. Mas é uma grande honra hoje, nosso presidente Michel Temer, nesta noite, de conceder esse título de cidadão honorário andreense a Vossa Excelência, senhor ex-presidente da República. Esta homenagem, na verdade, é um reconhecimento que Santo André, que nós, vereadores da Câmara Municipal, estamos fazendo a Vossa Excelência, pela sua trajetória política, pela sua história acadêmica, institucional, marcada por contribuições significativas ao nosso Brasil, ao nosso país. Então, nós nos sentimos honrados e sentimos honrado em tê-lo como participante da história nacional de nosso país. O senhor, sendo um grande político,
nasceu na cidade de Tietê, uma cidade pequena, mas de lá, Tietê, sempre sai coisas muito boas. Por exemplo, sai daqui o pai do Paulo Serra, não é? Paulo Serra, filho, que é de Tietê, ele fica todo orgulhoso de ser de Tietê, São Paulo, e nós também ficamos contentes com isso. Mas, presidente Michel Temer, de imigração libanesa, consolidou uma carreira como professor universitário, advogado, como escritor. Seu envolvimento na vida pública teve início nos meados dos anos 80, quando foi, então, procurador-geral do Estado de São Paulo e, posteriormente, secretário de Segurança Pública do Estado. No Congresso Nacional, exerceu por 6 vezes o mandato de deputado federal consecutivos. Foi por 3 mandatos presidente do Congresso Nacional e atuou fundamentalmente na construção e na ordenamento jurídico brasileiro, tendo participado de elaborado a Constituição de 88. Como nosso líder maior do MDB, demonstrou habilidade nas suas articulações políticas e na defesa do fortalecimento institucional da democracia. E, além ainda deste papel, é um exemplo de político para nós todos. Na verdade, o que nós estamos precisando, como os jovens dessa nação, é de um paradigma político sério, honesto, digno, um homem que seja respeitado, porque está difícil hoje um presidente respeitado. E Vossa Excelência, Dr. Michel Temer, tem isso na história e tem isso no seu legado a nível da sua vida pública ou sua história política em nossa nação. E também, atendendo todas as demandas do grande ABC, participou do 2º Encontro Jurídico em Santo André, debatendo temas fundamentais e importantes para a democracia e o papel do direito na sociedade contemporânea. Sua relação com a cidade e com a região sempre foi marcada por compromisso sério e com desenvolvimento econômico e social. Hoje, quando esta Câmara de Santo André concede este título de cidadão andrense, nós celebramos não apenas a trajetória política sua, senhor presidente, mas também nós comemoramos o seu legado, nós comemoramos a sua história, nós comemoramos a modernização da administração pública e na construção do Brasil, a construção nacional, economicamente mais estável, mais sustentável no seu governo. Seu compromisso com o país é uma atuação institucional. São marcas que merecem nosso reconhecimento e, principalmente, desta Câmara Municipal de Santo André. Parabéns, presidente Michel Temer. Seja bem-vindo como cidadão honorário de nossa cidade de Santo André. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por nos dar este privilégio de poder votar em Vossa Excelência como exemplo de político, um exemplo de presidente e um exemplo de todo o seu legado na sua história legislativa em nossa nação. Muito obrigado e seja bem-vindo em nossa cidade. Seja bem recebido aqui, com um abraço de todos esses vereadores e de todos esses andrenses. Muito obrigado. Dando continuidade a esta solenidade, abriremos espaço agora para a realização de algumas saudações. E, primeiramente, então, gostaríamos de convidar à tribuna da Câmara Municipal o senhor Bruno Gabriel, coordenador regional do MDB e também secretário de Planejamento e Gestão no município de Diadema. Boa noite a todos. Primeiro, presidente Carlos Ferreira, que prazer estar aqui e agradecer a Deus por essa oportunidade. De um momento tão único e exclusivo aqui para Santo André, receber ele que é esse ícone, e como o presidente Carlos disse aqui, um ícone não só da política, mas para toda uma geração, não é verdade, Diego Cabral? E eu estou muito feliz em estar aqui, quero cumprimentar o Taca, nosso prefeito de Diadema, um dos quadros políticos do MDB também hoje aqui na nossa região, no estado e para o país. Cumprimentar o Wagner Grillo, nosso presidente do MDB aqui no município, e cumprimentar de forma muito especial o presidente Temer. Alguém que é uma referência importante, um homem que tem uma vida política marcada por grandes vitórias, por grandes conquistas e um exemplo. Quero cumprimentar, em nome da nossa vereadora Luana, e da presidente nacional do MDB Afro, Aline Torres, todas as mulheres aqui dessa plenária.
que se fazem presentes e que têm construído um trabalho excelente, que têm feito e dedicado a sua vida pública a isso. Cumprimentar também, em nome de todas as mulheres, a nossa chefe de gabinete, Maria, que tem feito em Diadema um trabalho muito bonito ao lado do nosso prefeito Taca. E aqui, com amigos. Sabe, presidente Temer, eu lembro muito bem, enquanto presidente da Juventude do Estado de São Paulo, como fui, nós fizemos um evento chamado Andando com os Gigantes. E o senhor foi a figura que fechou um ciclo de várias plenárias, encontros e debates. E eu sempre, quando a gente propôs a sua vinda para isso, a gente sempre imaginou, e conversávamos sempre com o Arlon, que é essa figura emblemática e que sempre nos ajudou a construir. E com o Arlon a gente conseguiu construir a agenda, e nas minhas dúvidas eu perguntava, o presidente Temer vai participar do nosso evento. O que conversar com o presidente Temer? O que perguntar para ele? O que de fato a gente pode... Como se dirigir, Felipe, a uma figura tão grande, de uma envergadura política tão diferenciada? E aí eu fui me consultar, presidente Temer, com pessoas que são seus amigos. O professor Tonico Vieira, que está aqui, que sempre coordenou e guiou e mentorou o nosso processo político em São Bernardo do Campo. E aí eu tive a grata oportunidade de trabalhar ao lado do então secretário hoje de Segurança, mas sempre prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. E com eles perguntar, assim, o que conversar com alguém dessa envergadura política? E é nesse conjunto de ideias, nesse conjunto de conselhos, que a gente encontra caminhos para conversar contigo e naquela oportunidade para a juventude do Estado de São Paulo, numa sala de Zoom, no momento de pandemia, Arlon, ele orientou, mentorou, deu um ar de esperança para toda aquela juventude, reunida ali mais de 1.000 jovens numa sala de Zoom para escutar os teus conselhos, os teus aconselhamentos. E hoje em Santo André, não é só a cidade de Santo André que recebe o senhor como filho, como reconhecimento dessa cidade, é o ABC que ganha com isso. Por isso, receba o nosso abraço de toda a militância do MDB, aqui da região do ABC, que se redesenhou a partir da figura do Taca como prefeito em Diadema, dos vereadores eleitos do MDB aqui em Santo André, em Mauá, na cidade de Ribeirão Pires, o MDB que resgata a sua essência, que volta a crescer na região e com a sua presença, a partir de um ato histórico que o presidente Carlos faz nessa Câmara hoje, eu tenho certeza que é o início de um crescimento, de uma renovação e de coisas ainda maiores e melhores para o nosso movimento democrático brasileiro. Parabéns, presidente Temer, o senhor merece, que Deus o abençoe, uma ótima plenária para todos, um ótimo evento e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. E dando continuidade aos eventos desta noite, gostaríamos de convidar à tribuna para um pronunciamento o senhor Wagner Grilo, presidente do Diretório Municipal do MDB em Santo André. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo aqui o presidente da casa. Muito obrigado pelo que você está fazendo hoje aqui. A casa cheia, a acolhida muito organizada, muito bem organizada. Obrigado. Parabéns. Orgulho de ser seu companheiro de partido. Tá? Dizer para você que Santo André está no caminho certo. Tá? Agradecer aqui meu amigo Taca Yamauchi. Tive a oportunidade de participar da entrada do Taca, da vinda do Taca para o MDB. Foi difícil o convencimento, mas a gente tinha certeza que valeria a pena, né, Bruno? Parabéns, Taca, por todas as suas conquistas. E dizer ao presidente Michel o orgulho que eu tenho, assim como o Bruno contou uma passagem, talvez o presidente não lembre, mas a minha filha também fez foi na pandemia, um vídeo onde a juventude questionava, né, o adolescente questionava o presidente, e o presidente foi excelência em responder todos os adolescentes em vídeos, e eu guardo com muito carinho até hoje a minha filha conversando com o presidente. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. E é um motivo de muito orgulho comunicar para a cidade, sair daqui hoje, amanhã, e dizer que Santo André tem um presidente, tem um cidadão presidente da República, que é o senhor Michel. Muito obrigado.
Dando prosseguimento, gostaríamos de convidar à tribuna para um pronunciamento o excelentíssimo senhor Taka Yamauchi, prefeito do município de Diadema. Boa noite a todos, uma grande honra estar nessa plenária, nessa homenagem, justa homenagem ao nosso presidente Michel Temer. Quero aqui iniciar as minhas saudações, primeiro ao presidente da Câmara, Carlos, e no seu nome, Carlos, primeiro parabenizar pela bela atitude, mas também no seu nome cumprimentar a cada vereador aqui presente, no nome da nossa vereadora Ana também cumprimentar todas as mulheres, no nome do nosso amigo Orlando Morando também cumprimentar a cada autoridade, a cada liderança que se faz aqui presente. No nome do Wagner Grillo, meu amigo, cumprimentar a cada pessoa aqui, assim como Diego Cabral, cumprimentar a cidade de Santo André. Que honra! E é com imensa e profunda admiração que estamos reunidos aqui hoje para celebrar um momento verdadeiramente especial, a entrega do título de cidadão andreense ao presidente Michel Temer. Presidente Temer, é um privilégio estar ao seu lado nesse evento tão significativo. Sua trajetória é marcada por dedicação, coragem e um compromisso inabalável com o Brasil. Como colega de partido no MDB, não posso deixar de destacar o papel fundamental que o senhor desempenhou na construção e fortalecimento da nossa democracia, sempre pautado pelo diálogo e pelo respeito às instituições. Sua carreira política, repleta de desafios e conquistas, é um exemplo de liderança e resiliência. Como deputado constituinte, o senhor contribuiu para a formulação de uma das mais importantes constituições do mundo. Como presidente da Câmara dos Deputados, mostrou habilidade política e capacidade de articulação, sempre buscando o bem comum. E como presidente da República, enfrentou momentos complexos com seriedade e compromisso, trabalhando para manter a estabilidade econômica e política do país. Não é à toa que hoje celebramos sua história com tamanha gratidão. Seu legado vai além dos cargos que ocupou, está presente nas reformas que impulsionaram o crescimento econômico, na defesa do Estado democrático de direito e no exemplo que inspiram novas gerações de líderes políticos. O título de cidadão andreense é mais do que uma homenagem, é o reconhecimento do impacto positivo que sua trajetória teve na vida de milhões de brasileiros. Sua história nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível construir um futuro melhor com trabalho, dedicação e compromisso. Parabéns, presidente Michel Temer, que sua caminhada continue a ser fonte de inspiração para todos nós que acreditamos em um Brasil mais justo, mais forte e mais unido. Parabéns a todos, parabéns, presidente, que Deus abençoe o senhor. E é com muita alegria, então, que neste momento o excelentíssimo senhor Michel Temer receberá a homenagem oficial da Câmara Municipal de Santo André. Nesta noite será entregue a ele uma placa com os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de Santo André, nos termos do Decreto Legislativo número 3, de 12 de março de 2025, de autoria do vereador Carlos Ferreira,
outorga o título de cidadão honorário do município de Santo André ao excelentíssimo senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia, em reconhecimento à sua trajetória como advogado, professor, escritor e político, com destaque para sua atuação como presidente da República Federativa do Brasil entre os anos de 2016 e 2018. Sala das Sessões, 27 de março de 2025, assina a placa Carlos Ferreira, presidente e autor do decreto legislativo. Convidamos então o senhor Michel Temer a se dirigir ao centro do plenário para receber esta justa homenagem das mãos do presidente da Câmara Municipal de Santo André, o vereador Carlos Ferreira. Também será entregue ao presidente Temer um broche com as bandeiras do Brasil e de Santo André, simbolizando a maior honraria já concedida em nossa Câmara Municipal. E é com muita honra que ouviremos agora o pronunciamento do homenageado desta noite. Convido neste momento a usar a tribuna nosso homenageado como título de cidadão honorário andreense, nosso sempre presidente Michel Temer. Por gentileza, presidente. Olha, Carlos Ferreira, Taca, Wagner, Bruno, amigos todos, né? Que estão aqui, eu não vou mencionar todos, naturalmente, mas desde logo, aliás, eu conto um pequeno episódio. Em uma ocasião, eu estava com o presidente Jorge Sampaio, presidente de Portugal, eu era presidente da Câmara dos Deputados, e nós fomos a Porto Seguro por causa dos 500 anos do descobrimento, e no caminho ele me disse: interessante do Brasil, vocês têm um protocolo, uma mania curiosa, né? Porque todo orador, quando chega, menciona todas as autoridades. E ontem, dizia ele, no Rio de Janeiro, havia 10 oradores, mas havia 40 autoridades. Então eu ouvi 400 vezes o nome das autoridades, né? Então eu tomo a cautela de não mencionar todos, mas naturalmente dizer desde logo da minha satisfação enorme, né? Vou dizer uma obviedade, mas são palavras interessantes que elas não visam a provocar apenas um ruído. No caso da minha gratidão, Carlos Ferreira e senhores vereadores, a Santo André, eu quero expressar um sentimento de gratidão, um sentimento extremamente honroso, porque afinal, uma coisa é a sua cidade de nascimento, outra coisa é quando um determinado município, uma determinada cidade
resolve conceder-lhe este título de cidadão, aliás, honorário. O honorário vem de honraria, né? Mas uma honraria extraordinária que Santo André me confere. E a cada momento que eu recebo uma homenagem desta natureza, eu sinto desde logo que cresce a minha responsabilidade perante a nacionalidade. Porque, evidentemente, se num dado momento eu representei apenas Tietê, hoje eu represento Tietê e Santo André. Se eu representei o Estado de São Paulo e o Brasil, eu tenho que representar com muita dignidade o município de Santo André. É uma honraria extraordinária. E o interessante, eu digo aqui, disse há pouco numa entrevista, que quando você sai do poder, não é? As pessoas um ano depois te esquecem. Mas com a graça de Deus, eu tenho sido lembrado em muitos instantes. E um dos momentos mais honrosos dessa lembrança, volto a dizer, é precisamente o instante em que os senhores vereadores e o Carlos Ferreira resolvem me conceder esta honraria. E o interessante, eu aqui comigo, até quando eu penso nisso, viu, Carlos? Eu digo, quando você está no poder, começa a chegar o finalzinho, o café esfria, né? No meu caso, interessante, eu saí há tanto tempo, mas o café ainda está quente. Então eu fico com essa sensação extraordinária de vitalidade, porque vocês não imaginam como essas coisas nos vitalizam, viu, Eurico? Como essas coisas nos dão vida, nos fazem renovar a cada instante da nossa existência. Mas especialmente porque, interessante, quando recordam a nossa carreira, primeira carreira universitária, né, que muito me honrou. Não foram poucas as vezes que eu vim aqui a Santo André para também proferir palestras na área de direito constitucional em todo o ABC. Nós fizemos isso ao longo do tempo. E não foram poucas as vezes que a ABC me ajudou, em Santo André especialmente, a me levar para a Câmara Federal. Eu tinha votos aqui nas várias oportunidades em que me candidatei, e foi isto que, permitindo-me chegar à Câmara dos Deputados, permitiu também que a presidisse por 3 vezes, não é? O que não é uma coisa fácil. O Carlos Ferreira conduz aqui 27 vereadores, não é fácil. Eu conduzia 513 deputados, não é? E vocês sabem que no Legislativo, e eu fico muito agradado com este fato, cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal é uma instituição. Então você precisa, como presidente, não é, Carlos, ter um diálogo muito expressivo, muito oportuno, com cada qual dos colegas. Mas eu interessante, toda vez que eu venho a uma casa legislativa, e olha que eu passei pelo Executivo em várias oportunidades, seja aqui no Executivo estadual, mas particularmente no Executivo Nacional, onde cheguei à presidência da República. Mas onde eu me sinto em casa, na verdade, é no Poder Legislativo. Quando eu entro numa Câmara Municipal, como entrava na Assembleia, na Câmara Federal, eu me sentia que aquilo era o meu ambiente. Porque aquilo era, na verdade, muito mais, se me permitem a franqueza, muito mais do que o Executivo, o chefe do Executivo, e eu fui presidente da República. Quem mais representava maiormente o voto popular, a população, eram as casas legislativas. Aqui vocês são 27 vereadores, representam a enormidade de votos aqui de Santo André. Lá na Câmara Federal, de igual maneira, 513 mais os senadores, representávamos a vontade do povo brasileiro. E o Carlos Ferreira disse bem, o Wagner de igual maneira, e de igual maneira o Taco e o Bruno. Quando eu fui para a Constituinte, até eu conto um fenômeno curioso. Vocês sabem que, permitam-me esta informalidade, né, para não dar um tom de muito discurso, mas eu, quando cheguei na Constituinte, eu já era professor de Direito Constitucional. E na verdade, a Constituinte visava reconstituir o Estado brasileiro. E eu tinha uma visão elitista da representação popular. Quando eu cheguei lá, eu olhei um pouco o quadro dos 513, na época 503 deputados e 81 senadores, e eu disse, mas eu ouvi muitos anos, como é que esse pessoal vai conseguir discutir o novo Brasil, não é? Como é que eles vão reconstituir o Estado brasileiro? Era uma visão elitista da representação popular. Até que, e eu digo isso em benefício do Poder Legislativo, que tantas e tantas vezes é vergastado, é chicoteado indevidamente, não é? Um colega
de uma região bem pobre de São Paulo, do fundão lá da capital, colega na Câmara Federal, me convidou para uma churrascada num domingo na sua casa. E eu lá fui, uma região muito pobre, lá havia uns 3 mil brasileiros, mais ou menos, no churrasco. Quando eu cheguei lá, é que eu aprendi, empiricamente, portanto, na experiência, o que era a representação popular, porque eu disse interessante, quem consegue vocalizar a vontade deste povo é ele, não sou eu, porque eu posso representar a classe média, a classe jurídica, etc., né? Mas a representação, portanto, deve representar a totalidade do povo brasileiro, como certa e seguramente acontece nesta Câmara de Vereadores, onde cada vereador representa mais ou menos um setor ou uma área territorial da cidade de Santo André. E eu digo isso, Carlos, porque, no geral, aproveito para dizê-lo, porque, na verdade, muitas vezes o poder legislativo é indevidamente criticado. E isto vem muito, se me permitem dizer, como fruto de uma visão centralizadora que nós temos. Você sabe que eu creio que até mesmo um pouco antes da Constituinte, as pessoas achavam que um presidente da República pode tudo. E não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Como seguramente aqui o prefeito pode muito, mas para poder por completo tem que ter o apoio dos vereadores da Câmara Municipal. E esta visão centralizadora que nós temos é uma coisa curiosa. Quando você examina a história do Brasil, você verifica que ela tem raízes históricas, e raízes desde o Brasil colônia. Porque, vejam bem, só vou recordar certos fatos. Brasil colônia ainda, a primeira coisa que se fez foi criar as capitanias hereditárias. O que era a capitania hereditária? Era uma centralização, uma grande área de terra comandada por um capitão hereditário, não é? Estas eram as capitanias. Ao depois, criou-se o chamado governo geral. O que era o governo geral? Uma centralização, o poder todo concentrado numa única figura, né? Quando veio o Império, você tinha a adoção da separação de poderes, mas criou-se o chamado poder moderador, que era o poder entregue ao imperador, a quem cabia, no dizer da Constituição de 24, era a chave política do Império, e aí ele incumbia velar, orando, morando, pela harmonia e independência dos demais poderes. Era uma centralização. Quando nós pegamos a Constituição da República, de 91 a 30, não é? Nós vivemos uma Constituição democrática. Mas no dia a dia, no cotidiano, e aqui uma diferença entre a Constituição formal, que é aquela escrita, e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontece no Estado. Tivemos de 1891 a 1930 as mais variadas revoluções internas, um distúrbio extraordinário até que veio o movimento de 30. Em 30 a 45, nós tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, porque o presidencialismo supõe temporariedade de mandatos e eleição popular, não é? Muito bem, vem a Constituição de 46, restabelece-se a democracia, mas vai até 64, com os mais variados problemas. De quem acompanhou este fato, aqui ninguém acompanhou, eu sou mais jovem, mas quem acompanhou, não é? Sabe dos grandes problemas político-institucional que tivemos de 46 a 64. Daí vem o golpe de 64, a chamada Revolução de 64, que centraliza o poder. E, mais uma vez, você tinha presidentes, mas não tinha presidencialismo, que perdurou de 64 até 86, 87, 86, 85, né? Mais ou menos, até que veio a Constituição de 5 de outubro de 88, que teve a grande vantagem, e veja que em todos esses movimentos, aqui no Brasil é mais ou menos assim, de tempos em tempos, você quer um novo Estado, então você quer uma nova Constituinte, e nós tivemos várias, como todos sabemos, não é? Ou seja, sempre um novo Estado. Esta não, esta já tem uma razoável longevidade. Nós estamos há 36 anos do novo Estado brasileiro e ninguém pensa numa modificação radical do Estado brasileiro, não é? Aliás, toda vez que se tenta agredir a democracia, imediatamente há uma rebelião contra aqueles que tentam insurgir-se contra ela, não é? E não estou falando dos fatos agora, não, do 8 de janeiro, apenas. Estou falando de fatos outros, porque no meu tempo,
quando fui presidente da República, havia em 2017, quando nós cuidávamos da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, houve um movimento brutal lá em Brasília, com agressões ao patrimônio público, tentativa de invadiu-se o Congresso, mas tentativa de invadir o Poder Executivo, não é? E interessante, aquilo, eu tive que tomar uma atitude dura, quando foi umas 4 horas da tarde, mais ou menos, nós chamamos as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram lá, 6 horas da tarde, acabou tudo, o pessoal entrou nos ônibus, voltaram todos para São Paulo, não é? E até é interessante quando houve muito noticiário, naturalmente, né, Carlos, naquela noite, no dia seguinte de manhã, mas quando foi pelas 2 horas da tarde, eu dava uma entrevista coletiva, e um repórter me perguntou: presidente, vem cá, o que é que o senhor achou do movimento de ontem? Eu disse: você usou a expressão correta. Ontem, para mim, é passado. Eu não falo de passado, eu falo do amanhã, eu falo do futuro. Você sabe que acabou o noticiário, não é verdade? É a tese da pacificação, não é verdade? Então, eu acho, e aqui o Legislativo tem uma função fundamental, os senhores têm uma tribuna, e o perigo de dar para uma pessoa como eu, depois de muito tempo, a tribuna é vocês são obrigados a ouvir por um certo período, não é? Mas eu digo com muita franqueza, vocês têm a tribuna, né? E a tribuna é um lugar onde você fala para o povo, porque o que você falar aqui vai para a imprensa, não é verdade? E esta pregação é uma pregação fundamental, e no particular, o que se deve sempre é cumprir rigorosamente o texto da Constituição Federal, por uma razão singela. Eu fui presidente da República, né? Você é presidente da Câmara, os senhores vereadores, cada um tem seu mandato, mas nós somos autoridades secundárias. A autoridade primeira, primacial, preambular, inaugural, prefacial, é o povo, não é? De vez em quando eu digo isso, meus amigos e amigas, vereadores e vereadoras, as pessoas me dizem: mas o Temer, vem cá, você diz que a única autoridade verdadeira, primeira, inaugural, é o povo. Onde é que está a vontade do povo? Eu digo: está no texto constitucional, porque quando nós fomos para a Constituinte, nós fomos para representar o povo. É evidente que não podia reunir 170 milhões de pessoas numa praça para dizer como ia se constituir ou reconstituir o Estado brasileiro. Então, disseram: olha aqui, o Temer vai lá, me representa. E mandaram mais 500 e tantas pessoas para formatar o novo Estado brasileiro. Então, por que eu digo que é preciso cumprir rigorosamente a Constituição? Porque quando você comete uma inconstitucionalidade, você comete imediatamente uma inconstitucionalidade, mas imediatamente uma desobediência à vontade do povo, que se expressa por meio do texto constitucional. Eu digo isto, aproveito para dizer isso, porque eu tenho dito isso em vários foros, aqui no exterior, não é? E é uma modesta contribuição que eu posso dar ainda ao nosso país, né? Eu saí da vida pública, mas eu percebo que muitas vezes a vida pública não saiu da gente, né? As pessoas vão perguntar, enfim, pedir palpite, etc., né? E eu verifico que há no Brasil esta tendência para a moderação, para o equilíbrio, para a sensatez, né? Então, eu acho que, e aqui eu estou tomando a liberdade de homenagear mais uma vez o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo é o grande foro para esta pregação democrática, porque toda vez que você tem um autoritarismo, a primeira consequência é fechar as casas legislativas. Então, eu quero, neste meu agradecimento especialíssimo ao Carlos Ferreira, que é autor do título, né? E aos senhores vereadores e vereadoras que aprovaram, dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui por estas 2 razões: por tê-lo recebido dos representantes do povo, que são os senhores, não é? E por ter recebido de uma cidade poderosa, de um município extraordinário, do conjunto do ABC, que é Santo André. Daí porque eu disse que eu saio daqui animado. Animado no sentido, animado é uma palavra que vem de ânima, né? De alma. Eu saio com a alma incendiada pelo fato de vocês terem me dado esse título, e eu disse: ainda eu tenho condições de dar mais uns passos para dar alguns palpites que Santo André me prometeu, me deu, me concedeu essa honraria. Muito obrigado aos senhores.
justificam a sua ausência e cumprimentam a todos aqui por este evento o excelentíssimo senhor João Cury, deputado federal, o excelentíssimo senhor Itamar Borges, deputado estadual, e o professor doutor Dácio Mateus, magnífico reitor da Universidade Federal do ABC. A Câmara Municipal de Santo André agradece a todas as autoridades presentes, a todo o público que nos assiste, tanto presencialmente quanto pela TV Câmara Santo André, no YouTube. E neste momento, então, o excelentíssimo senhor Carlos Ferreira, presidente desta casa, fará os seus agradecimentos finais e, então, o encerramento desta sessão solene. E lembramos que, ao término da solenidade, o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer fará um momento de entrevistas aqui com a imprensa presente. Ele se dirigirá até a imprensa e responderá as perguntas no local onde vossas senhorias se encontram. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, passamos a palavra final ao excelentíssimo senhor Carlos Ferreira. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todas as autoridades que vieram nos prestigiar hoje. Agradeço a presença do nosso ex-deputado federal, Duílio Pesaneschi, morador dessa cidade, do nosso ex-prefeito de São Bernardo do Campo, nosso amigo Orlando Morando. Também transmito um grande abraço ao nosso prefeito de São Paulo e também secretário de Segurança, não é? De São Paulo. Então, nos sentimos privilegiados. Nossa região tem uma pessoa como você, experiente na capital. Parabéns e obrigado pela presença. Também obrigado a todos os vereadores presentes, a Ana Veterinária, Edilson Santos, ao Nino Brandão, ao vereador Bispo Célio, o vereador William Lago, o vereador Lucas Zacarias, o vereador Bahia do Lava Rápido, que é o vereador mais votado que teve em Santo André. Teve mais que 10 mil votos. Então, nós nos sentimos honrados com a votação do nobre colega, não é? Vereador Zezão, vereador Marcos Pintiari, vereador Dandan, vereador Major Vitor e vereador Denis Gambá. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todas as autoridades, e obrigado também ao nosso presidente do MDB municipal, Wagner Grilo, nosso amigo. Aliás, tem três vereadores na casa. Até eu queria lembrar a presença do nosso secretário do MDB, o Diego, não está? Cabral, eu esqueci de falar o nome dele naquela hora, mas ele estava presente. Também ao nosso prefeito do MDB de Diadema, prefeito Taca, muito obrigado pela sua presença. E também ao nosso homenageado, o nosso sempre presidente Michel Temer. Obrigado pelo carinho, obrigado por nos dar esse presente em Santo André, de aceitar esse título, e obrigado pela sua presença aqui. Nós nos sentimos honrados. E agora, às 20h57, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos. Obrigado, presidente.